Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Desejo começar o programa de hoje fazendo a leitura de um texto bíblico. Se encontra no livro de Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Realmente a Bíblia ela indica por onde nós devemos trilhar, por onde nós devemos embasar as nossas decisões. Se seguirmos as orientações dela, seremos bem-sucedidos. A Bíblia dá orientações para todas as áreas da vida, seja para relacionamentos, a convivência no lar, na família, relacionamento entre marido e mulher, educação de filhos, administração financeira, onde você investir e aplicar seus negócios. Realmente a Bíblia ela nos dá orientações para tudo. Temos conversado sobre ela já em outras oportunidades, e numa das oportunidades tivemos aqui a presença do pastor Antônio Renato Gusso, que é doutor em teologia, também pós-doutor em teologia e em ciência da religião, e que hoje estará novamente conosco para que a gente possa continuar a conversar sobre este tão importante assunto. Pastor Renato, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa, e hoje teremos a oportunidade de dar sequência nesse assunto que fala com certeza a todas as pessoas. Eu que agradeço. Bíblia é um assunto que muito me empolga, é um assunto realmente que eu tenho vivido e é um privilégio então estar aqui. Muito obrigado pelo convite e espero que vocês gostem, tanto quanto eu, desse assunto que vamos falar. Bíblia. Muito bem. Pastor Renato, nos ajude a entender quem foi que escreveu a Bíblia. Bom, quando falamos assim, quem foi que escreveu a Bíblia, nós que cremos que a Bíblia é inspirada, tem um autor. O autor seria Deus. Mas é claro que tem vários autores que foram, então, usados por Deus, levados ou inspirados por Deus para escrever. A Bíblia conta aí com cerca de uns 40 autores, pelo menos, tá? Que foram escolhidos por Deus para escrever, e fizeram isso em um período de aproximadamente 1.600 anos de trabalho. Pessoas, então, diferentes, em locais diferentes, em épocas diferentes. Então foram homens, foram pessoas que escreveram a Bíblia, não foram anjos. Com certeza foram homens. Mas nós sabemos que o ser humano ele é falível, né? Se homens escreveram, como nós podemos considerar este texto como palavra de Deus? Bom, homens que escreveram, claro, mas nós vemos pelo próprio texto bíblico que são homens inspirados por Deus. Muitas vezes encontramos na Bíblia o próprio Deus falando. Então, homens escreveram, sim. Homens registraram aquilo que Deus falou. Era normal para os profetas no Antigo Testamento começarem as suas mensagens dizendo, assim disse o Senhor. E a partir dali, claro, é o profeta quem está falando, mas ele está sendo apenas um canal de transmissão da palavra que vem de Deus. Então, é por aqui. E é claro que nós vemos esses 40, mais ou menos 40 autores, e esses 66 livros, né? Nós vemos muita coerência, nós vemos que a palavra de Deus se cumpre, então nós conseguimos checar realmente a verdade, que ela realmente é a verdade. As palavras de Deus não passam realmente. Aquilo que ele disse, acontece. Nós sabemos que a Bíblia, ela, como eu disse há pouco, ensina sobre todas as áreas da nossa vida. Existem textos que são considerados por alguns assim como alguns textos prediletos, né? Como, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E alguns, inclusive, deixam a Bíblia aberta nestes salmos, como se fosse um amuleto para espantar o mal. Isso tem alguma relação? Resolve a gente deixar a Bíblia aberta? Não, aí realmente passa dos limites e acaba levando a uma bibliolatria. É claro, nós não devemos idolatrar nada nem ninguém. Nós adoramos ao nosso Deus, nós cremos em nosso Deus, e a Bíblia como objeto, então não é um objeto que vai espantar os demônios que estão por aí, é um objeto. Contém a revelação, né?
é o registro da revelação de Deus. Então, um livro muito importante. Mas temos que cuidar aí para não levar para essa área da magia. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia é o registro da revelação de Deus. Uma das questões que às vezes é muito discutida, debatida, se a Bíblia ela é ou ela contém a palavra de Deus. Como que podemos compreender esse tema? Eu creio que essa pergunta é muito importante, pastor, porque muitos confundem e se ela contém, porque nós vemos na Bíblia que encontramos na Bíblia, por exemplo, palavras de homens. Claro. E Pedro disse, e João respondeu, vai encontrar na Bíblia. Também temos palavras de anjos na Bíblia. Temos palavras até mesmo de demônios na Bíblia. Então, como assim? O que é a palavra de Deus? E ela é ou ela contém? Alguns teólogos mais, vamos dizer, chamar assim, de uma linha mais liberal, defendem que a Bíblia, então, contém. E aí ficam procurando, então, o que é e o que não é palavra de Deus. Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém palavra de homens, ela contém palavra de Deus também, ela contém palavra de mulheres, palavra de crianças, palavra de demônios, ela contém, de anjos, mas a mensagem dela, o conteúdo dela, o conjunto, é a palavra de Deus. Palavra no sentido de a mensagem de Deus. O conteúdo, a essência? A mensagem, a mensagem. Nós vemos, por exemplo, um texto no Novo Testamento, onde Jesus é tentado. E ali tem palavras escritas, Jesus falando, e também tem Satanás falando. Mas a mensagem que está ali, a mensagem desta passagem, é a mensagem de Deus. Ainda que contenha até mesmo a palavra de demônios. Nessa perspectiva, algumas pessoas elas selecionam partes da Bíblia. Então, aquelas partes que são convenientes, eu acato. Mas aquelas palavras que exijam uma mudança de comportamento ou que firam meus princípios e valores, eu deixo meio que de lado. Vivemos dias em que alguns comportamentos, hoje na atualidade, têm feito com que pessoas escolham determinadas traduções de Bíblia para dizer, não, mas esse texto que acusa para uma situação de pecado, digamos, por exemplo, ele diz, não, mas isso aí foi acrescentado depois. Deus é amor e ele não vai exigir que você mude alguns posicionamentos. Como é que a gente lida com essa situação? Eu acho que tem aí duas ou três perguntas numa colocação só. Né? Vamos lá. Mas primeiro eu quero dizer que tem uma questão aqui nós dizemos de hermenêutica. Não tirar o texto do seu contexto. Então esse problema de tirar um versículo ou tirar até uma porção de um livro pode transformar completamente a mensagem. Infelizmente eu sei que muitas pessoas utilizam a chamada caixinha de promessas. Isso. Eu nunca vi uma caixinha de mandamentos. E acho que não venderia também a tal a caixinha de mandamentos, a caixinha de compromissos. Mas a Bíblia tem promessas? Claro que tem. Mas a Bíblia tem compromissos também. Né? A Bíblia tem leis. E nós temos que olhar então no contexto. Todos os textos que estão dentro de uma caixinha, chamada de caixinha de promessa, todos os textos estão fora de contexto. E quando você tira um versículo do contexto, uma interpretação pode ser totalmente mudada. Tem uma palavra muito usada, um texto fora de contexto, muito utilizado, aparece em carros e tal. Tudo posso naquele que me fortalece. Por exemplo. Sim. Né? E a interpretação popular vem, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso conquistar tudo. Posso ter qualquer coisa. Posso ter, posso conquistar, posso fazer. Quando olhamos o contexto, nós vemos que Paulo está dizendo algo bem, bem diferente. Ele vai dizer ali que ele recebeu uma oferta. Ele estava passando dificuldades. E aí ele recebe aquela oferta e ele agradece, estou falando em linhas gerais, ele agradece aquela oferta, ele diz, mas eu sei passar fome. Olha, o apóstolo Paulo falando. Eu sei passar fome, eu sei ter abundância. E aí ele conclui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo,
eu conquisto tudo. Ele está dizendo, para mim não tem tempo ruim. Se eu estou com Cristo, o Cristo me fortalece, eu sei me comportar na dificuldade, mesmo passando fome, e eu sei me comportar também quando eu tenho a abundância. Pastor, me permita fazer a leitura desse texto? Com certeza. Enriquecendo a sua colocação para que o nosso amigo possa ter acesso a essa informação. Então está na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, ele está dizendo, eu como cristão, vivo de tal maneira que para mim não tem tempo ruim. Está chovendo, está bom. Tem sol, está bom. Tenho comida em abundância, está bom. Bom, não tem, eu quebro um galho. Como que tem, está bom também. Posso todas as coisas. Talvez esse posso todas as coisas seria melhor entender até como eu suporto. Eu tenho condições de enfrentar qualquer situação. Porque é Jesus que nos fortalece. Claro. Então veja a importância de ler o texto dentro do seu contexto. Na sequência você perguntou, mas não tem algumas coisas que foram acrescentadas? Isso, sim. Existe um estudo muito sério realmente em relação à Bíblia. Quando tem algum texto que porventura há uma certa dúvida, que não aparece então em alguns manuscritos ou nos melhores manuscritos, normalmente as editoras colocam entre colchetes. Porque nós temos o direito também de saber, olha, isso aqui está com certeza no texto original, este aqui talvez não estivesse. Então, são pouquíssimas as porções da Bíblia. Mas não tira dali ainda, né? Não tira, porque mesmo que não faça parte do texto original, não quer dizer que não esteja falando a verdade. Era um texto que estava girando na época e falando de um assunto sério, falando de Jesus, algum acontecimento, e é importante que esteja ali. Eu já ouvi essa colocação em situações da pessoa justificando não uma mudança de comportamento, que a Bíblia claramente denuncia como pecado, e eles, não, mas isso aí está não muito claro, então significa que a gente não precisa seguir a letra. Que orientação o senhor dá para uma situação semelhante a essa? Bom, a orientação é que fique com a Bíblia. Né? E se não está muito claro, muitas vezes nós fazemos uma coisa conveniente para nós. É uma questão aí de posição. Eu vejo no texto aquilo que eu quero ver. Eu, na verdade, tenho que ir para o texto, procurar saber o que é que a Bíblia diz. Doa a quem doer. Nós temos uma tendência de ver da seguinte forma, aquilo que nós olhamos muitas vezes no outro como pecado, quando é conosco, nós olhamos mais como uma dificuldade, uma falha. Vamos ver o que a Bíblia chama de pecado. Tive uma experiência na certa ocasião que uma pessoa me perguntou, mas afinal o que é pecado? É tão difícil saber o que é pecado? Eu não vejo que é tão difícil saber o que é pecado. Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus que está na Bíblia é pecado. Então vamos chamar pecado de pecado. Só isso. Né? Ok. Nessa linha de interpretação, de hermenêutica, o senhor mencionou, se o senhor pudesse nos ajudar a explicar o que é hermenêutica, essa ação, e também algo que tem a ver com a hermenêutica, a gente pode acreditar que aquilo que está na Bíblia, que está em nossas mãos hoje, acessível a nós, de fato é aquilo que corresponde ao quando foi escrito? Bom, são duas questões novamente, pastor. Hermenêutica, uma palavra melhor para hermenêutica é interpretação. Okay. Tem uma forma técnica aí, alguns dizem, olha, a hermenêutica são os princípios que nós utilizamos para interpretar. Aí diferencia um pouco de uma outra palavra que é a exegese. A exegese seria a pesquisa que eu utilizo, então, para tirar o significado do texto. Mas, no fundo, é interpretação. Eu parto do princípio seguinte, na minha interpretação. Eu procuro saber o que foi que o autor tentou dizer. Esta é a minha busca. Temos os livros da Bíblia, os autores transmitiram a mensagem, e se transmitiram a mensagem tem um significado. Eu quero saber, eu quero procurar este
esse significado. Então isso é hermenêutica. Devemos buscar sempre o significado primeiro lá para a época e depois para nós hoje. Então aqui tem alguns fazem uma certa confusão. Muitos vão para a Bíblia fazendo a seguinte pergunta, muitos vão para a Bíblia perguntando o que Deus tem a me dizer? Esta não é a primeira pergunta a ser feita quando estamos estudando a Bíblia. Primeiro devemos fazer a pergunta seguinte, o que é que o autor disse para os seus leitores lá, naquela época? A partir do significado que você encontrou lá, você traz para os seus dias. Aí você faz uma segunda pergunta, o que é que eu posso aplicar para a minha vida? Certo. Aí alguma coisa que Deus disse lá, disse para Moisés, eu posso aplicar para os dias de hoje. Mas se eu não entender direito o que foi que ele disse para Moisés, eu não tenho como trazer para cá. Agora devemos estar abertos realmente para ver o que é que a Bíblia disse. Não escolher esse texto ou aquele texto. E o que temos hoje nas mãos? É confiável. Confiável. Muito confiável, sem sombra de dúvida. Muitos estudiosos têm empregado as suas vidas para chegar no melhor texto possível. E tem uma história muito longa, então, assim, da transmissão do texto. É um trabalho científico, muito difícil e muito interessante também. O Novo Testamento, nós temos milhares de textos, nós chamamos de testemunhas, milhares de manuscritos que confirmam o texto que nós temos hoje. Do Antigo Testamento temos menos, porque no Antigo Testamento, nas sinagogas, quando o texto ia ficando velho, eles enterravam o texto, para que o texto considerado sagrado não ficasse por aí, alguém não usasse de forma inadequada o texto. Então guardavam num determinado lugar da sinagoga, chamado Geniza, que significa esconderijo, e em um determinado momento, então, tiravam de lá e enterravam. Então nós perdemos muitos manuscritos com isto. Então, só para ter uma ideia, o texto base, e para ter uma ideia de como foi preservado, o texto base do livro de Isaías, por exemplo, que serve de tradução para as nossas Bíblias hoje, é do ano mais ou menos 1010 depois de Cristo. Então é bastante atual. Mas em cerca de 1947 foi encontrado lá na região de Qumran, região do Mar Morto, foi encontrado na Palestina. Foram encontrados vários escritos e entre eles um livro de Isaías, cerca do ano 100 antes de Cristo. Em que estado estava esse pergaminho? Este livro completo. Esse livro completo. Então foram feitos estudos nesse livro, claro, criou um certo temor em muita gente, e agora vai bater com esse de 1010 depois de Cristo? São 1000 anos de diferença um texto do outro. Hoje já está todo mundo tranquilo e sabe que o Isaías do ano 100 a.C. bate com o Isaías do ano 1010 depois de Cristo. Claro que com pequenas diferenças, às vezes uma conjunção, uma pequena atualização do escriba, mas nada significativo. O senhor mencionou que foi praticamente um trabalho científico, esse cuidado com as escrituras, com os textos antigos. Qual a relação da Bíblia com a ciência? Nós podemos usar a Bíblia como um documento científico? Bom, aí também tem duas coisas aqui. O trabalho de preservação, de recuperação do texto, como é que nós chegamos no texto de hoje, é um trabalho científico. Temos o texto grego, temos o texto hebraico. Quando pegamos o texto grego e o texto hebraico, na parte de baixo de cada página, hoje temos impresso, que nos facilita muito. Na parte de baixo sempre tem o chamado aparato crítico. É um trabalho extremamente científico. Ali, então, na parte de cima tem o texto base, um manuscrito em bom estado, que foi transcrito. E embaixo tem dezenas de outros manuscritos dizendo, olha, aqui nesse texto tem essa diferença. Manuscrito tal lá tem esta outra pequena diferença. Isso é para segurança nossa. A maioria dos textos que estão no chamado aparato crítico não interferem no texto base, mas dão uma segurança muito grande. Nós sabemos que não tem nada escondido. Quando aparece um outro texto que tem alguma diferença, ele também é mencionado ali. Então acho que isso aqui nos ajuda muito. Agora, quanto à Bíblia ser usada como um livro de
ciência. Eu dou graças a Deus que a Bíblia não é livro de ciência. Não é? Não é. A Bíblia é um livro de religião. Alguns podem dizer, não, é que a pessoa está dizendo isso porque tem medo das questões sobrenaturais. Não, eu acredito no sobrenatural, né? Sem dúvida nenhuma, a Bíblia tem algo sobrenatural. Ou tem medo daquilo que não bate com a ciência. Eu digo, dou graças a Deus que a Bíblia não é livro de ciência. Pegue qualquer livro de ciências aí de 10 anos atrás. O que acontece com esse livro? Está defasado. Está no museu. Está no museu, é obsoleto. Né? A Bíblia nunca vai ficar defasada. Porque ela não é livro de ciência. Ela é livro de religião. Em matéria de religião, a Bíblia é a verdade. Não tem nenhum erro. Agora, é claro, alguns dizem, a Bíblia está cheia de erros científicos. Não, ela não tem erro científico porque não é livro de ciência. Agora, quando ela foi escrita, na época em que os livros foram escritos, é lógico que os autores escreviam usando também os conhecimentos da ciência da época. Por exemplo, nós que somos aqui do Sul, conhecemos muito bem a geada, sabemos que a geada não cai do céu. Mas quando pegamos o livro de Jó, nós vamos ver uma palavra lá dizendo quem foi que criou a geada que cai do céu. Opa, mas tem um erro científico aí? Não, não é um erro científico. Na verdade, simplesmente é a maneira das pessoas observarem o fenômeno. Levanta pela manhã, tem gelo no teto na casa, no telhado da casa. Bom, caiu geada. Na verdade, no nosso meio hoje, em Curitiba, nós usamos isso. Olha, essa noite vai cair uma geada. Nunca vai cair geada, porque geada não cai. Ela se forma. Né? Mas é uma forma que nós falamos. Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, tem uma relação em Levítico, uma relação de aves. E a última ave que é citada é o morcego. Todo mundo sabe que o morcego não é ave. Né? Também não sei nem como classificar esse bicho aí, porque ele voa, e é um mamífero, eu não sei. Quem sabe tem uma classificação especial aí até para ele. Naquela época, vamos dizer assim, para a ciência daquela época, ele estava numa lista de aves. O importante não é se estava correta à luz da ciência moderna ou não. O importante é o que ele estava fazendo naquela lista. Okay? Então, Bíblia é livro de religião, não de ciência. Não precisamos nos preocupar quando isto ou aquilo está batendo ou não está batendo com a Bíblia. Temos algumas passagens curiosas. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 22, fazendo referência a Deus, descrevendo a grandeza de Deus, ele diz que ele é aquele que está sentado sobre o círculo da terra. Nessa época não se sabia que a terra era redonda. Podemos considerar esse texto como uma curiosidade apontando para esse fato? Bom, agora existem várias opiniões sobre esse texto aí também. A ciência da época não via a Terra como redonda. E eu também vejo que o texto não está dizendo que a Terra é redonda. Ele está descrevendo, de uma forma figurada, Deus como conhecendo tudo. Nós teríamos que ter, na verdade, um desenho aqui para mostrar isso. Seria como uma abóbada. A Terra seria chata, e o céu faz isto, uma abóbada. E Deus está sentado sobre a redondeza da terra, a parte de cima. O importante não é isso. Deus não vejo Deus assentado. Deus está comandando o universo. Mas o que ele está querendo dizer ali? Deus, da sua posição, vê tudo o que acontece na terra. Muito bem. Então isso mostra a onisciência, o pleno conhecimento de Deus. Isso é o que é o importante. Não se o Isaías, né? Isaías não está pensando ali em astronomia, em ciência. Não, ele está transmitindo uma mensagem de Deus. Muito bem. Pastor Renato, nós estamos caminhando para o final do nosso programa e nós temos muitas vertentes para falar acerca da Bíblia, né? Sobre esse aspecto todo. Mas o nosso programa é um programa da Convenção Batista Paranaense e se propõe também a apresentar aos nossos amigos que acompanham o programa o que nós cremos. O senhor pode colocar para nós o que os batistas, ou em linhas gerais, creem acerca da Bíblia? Como que nós vemos a Bíblia? Bom, na declaração de fé da Convenção Batista Brasileira,
destaca que a Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé. Então, na verdade, ela é o nosso manual. É por ela que nós devemos pautar a nossa vida. Certo ou errado, quem é que diz? É a Bíblia. O que devo fazer ou não devo fazer? É a Bíblia. Como devo agir em situações, em casa, na igreja, com o meu próximo, com Deus? Quem diz é a Bíblia. Então, eu creio que o cristão, em geral, né, deve estar sempre fazendo a seguinte pergunta: o que a Bíblia diz a esse respeito? Se ela é a nossa única regra de conduta e fé, temos que conhecê-la e temos que fazer aquilo que ela realmente nos orienta. Há uma citação no Novo Testamento que Paulo estava pregando e os seus ouvintes mencionam o texto que vão verificar se estava de acordo com aquilo que estava escrito. Então, esse é o procedimento que nós devemos ter? Sem dúvida nenhuma. Fico assustado quando a pessoa diz: eu acho que Deus não faria isso, ou eu acho que Deus agiria assim. Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então vamos para a Bíblia e vamos conferir. Vamos ver o que é que ela fala de Deus e o que é que ela fala também de nós. Como Deus age e como nós devemos agir. Muito bem. Pastor Renato, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos, que tem sido muito preciosa nesse tempo. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Finalizo o programa de hoje alertando a você para um texto que aplica os princípios principais sobre o que nós cremos e que está escrito na Palavra de Deus. Se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, quando o versículo aponta para aquilo que consideramos ser essencial para sermos felizes e prósperos na vida. Diz o texto da seguinte maneira: respondeu-lhe Jesus acerca de uma pergunta que foi-lhe feita de qual era o maior mandamento. E ele respondeu da seguinte maneira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso a palavra de Deus nos ensina. Amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que você possa seguir esta instrução. E eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos. Que Deus te abençoe. Gostaria de orar com você para que a palavra de Deus possa falar ao seu coração. Desafie, coloque a sua vida diante de Deus. Faça a oração junto comigo agora. Eu te convido. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida daqueles que acompanham o programa neste momento. E peço que o Senhor fale aos seus corações, se revelando através das tuas palavras, através da Escritura, que essa pessoa possa estar tendo o interesse, o desejo de aprender mais, de conhecer mais desta palavra que transforma, que muda, que liberta. Senhor Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida destes nossos amigos e que eles possam te buscar com todo o seu coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Querido, procure uma igreja batista, você terá a oportunidade de conhecer mais da Bíblia. Procure alguém que possa estudar a Bíblia junto com você. Eu tenho certeza que isso fará toda a diferença. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sobre a terra